Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos aqui nessa manhã. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 17. Nesse momento, as crianças até 10 anos, elas ficaram no templo. As crianças continuem no templo, como eu havia dito. Evangelho de João, capítulo 17, página 1188 do Novo Testamento. Acompanhe a leitura que eu farei da palavra de Deus, dos versículos 20 até o 26. João 17, 20 a 26, assim diz a palavra do nosso Deus. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e capaz de transformar o nosso viver. Fala conosco, ilumina a nossa mente, abre os olhos do nosso coração para que possamos contemplar a tua verdade. Amém, Senhor. Você já reparou como hoje em dia boa parte da nossa relação, das nossas comunicações, elas se dão por meio do celular? Perguntar para vocês, quem aqui do começo do ano até hoje enviou carta para alguém? Escreveu uma carta com as mãos, selou, foi até o correio, colocou e enviou. Eu duvido que tenha alguém aqui que tenha feito isso. A nossa comunicação no nosso dia a dia, ela se dá pelo WhatsApp, Instagram, o direct, e às vezes nós acabamos ficando meio curiosos para saber o que os nossos familiares e os nossos amigos estão falando, especialmente quando a gente acha que nós somos o assunto. Você não acha estranho? Mesmo que a gente tente se fazer de desinteressado, tem algo dentro da gente que quer saber. A gente se pergunta, será que eles estão falando bem de mim? Será que eles estão preocupados comigo? Ou será que estão se lembrando, torcendo, cuidando de mim? Essa curiosidade que a gente tem é algo bem humano, porque a gente gosta de se sentir que fazemos parte de alguma coisa. A gente gosta de ser amado, de saber que tem alguém pensando na gente, ou pelo menos desejando coisas boas para a nossa vida. A gente quer saber que nós não estamos sozinhos neste mundo, que temos uma rede de pessoas que se importa conosco, que se lembram da gente. E eu confesso que eu já me peguei mais de uma vez querendo dar uma espiada nessas conversinhas, para sentir o conforto de que a minha vida, ela importa para alguém. Eu tenho certeza que você também pensa assim. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia, ela nos mostra que muito antes de alguém falar a respeito de você, muito antes mesmo de você colocar os pés nessa terra, já havia alguém que estava falando de você de um jeito especial. E não se tratava de uma mera conversinha, uma fofoca, mas se trata de uma oração profunda e íntima feita pelo coração, e essa pessoa é Jesus Cristo. E a conversa que nós vamos olhar aqui nesta manhã é a conversa que Jesus teve com o Pai
por meio da sua oração. A oração que Jesus Cristo, Ele fez por mim e por você. A oração que Jesus Cristo fez pela sua igreja. E nós veremos aqui hoje que Jesus Cristo, Ele intercedeu para que a sua igreja cresce nele, vivesse em comunhão uns com os outros e que desfrutasse da plena presença de Cristo Jesus. E nós veremos isso em 3 etapas, mas antes de nós entrarmos propriamente no texto, nós precisamos compreender o contexto em que essa passagem de João 17 está inserida. Tenho certeza que você conhece essa oração de Jesus Cristo como oração sacerdotal, e o momento em que Jesus Cristo estava passando era a última noite em que Ele estava com os seus discípulos. Jesus, Ele está prestes para ir para ser crucificado, e nesse momento difícil, sabendo que irá partir deste mundo, Jesus Cristo, Ele não se preocupa unicamente em orar por si, mas a sua atenção está voltada para interceder por aqueles que já creram nele e por aqueles que um dia creriam nele, como eu e com você. Depois você pode ler na sua casa, você verá que dos versículos de 1 a 5, Jesus Cristo, Ele está orando por si, Ele está clamando ao Pai que o glorificasse através do cumprimento da sua missão. Dos versículos de 6 a 19, Jesus Cristo, Ele está orando pelos seus discípulos imediatos que estão ali com eles. Ele está clamando para que o Pai os protegesse, para que o Senhor os santificasse e que os abençoasse na missão que estava diante deles. E nos versículos que nós acabamos de ler, dos versículos de 20 a 26, Jesus Cristo está orando por todos aqueles que creriam nele no futuro e está orando pela fé, pela unidade e pela comunhão. Você está curioso para saber o que Jesus Cristo orou e falou a respeito de você com o Pai? A primeira coisa que nós veremos aqui é que Jesus Cristo, Ele orou para que nós crescêssemos nele por meio da sua palavra. Versículo 20: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles pregarem, que eles falarem. Primeira coisa que nós vemos que Jesus Cristo está destacando para nós é que a nossa fé, ela não é algo natural. A nossa fé, ela não é fruto de alguma iniciativa humana, mas ela é, em primeiro lugar e acima de tudo, fruto da intercessão de Jesus Cristo. Se você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, se você crê nessa palavra que está sendo pregada, é porque um dia antes mesmo que você tivesse nascido, Jesus, Ele orou ao Pai e disse: eu intercedo por aqueles que vierem a crer em mim. E note, Jesus Cristo está mostrando para a gente que a nossa fé nele não é algo que nasce de sentimentos humanos. Não é algo também que nasce pelo fato de nós seguirmos alguma tradição, a tradição dos nossos pais ou a tradição da nossa igreja, mas ele nos mostra que o meio que ele estabeleceu para que nós viéssemos a crer nele seria pela pregação da palavra, pela pregação apostólica que seria direcionada a nós. Não é maravilhoso saber que, se nós estamos aqui hoje e podemos crer nesta palavra, é porque o nosso Senhor Jesus Cristo já havia intercedido por nós ao Pai para que nós crêssemos nela? Isso é fundamental para nós, porque quando nós olhamos para essas palavras de Jesus, nós nos deparamos com os nossos pecados. Nós nos deparamos com o pecado da incredulidade. Veja quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos sermões, mas na nossa vida nós ignoramos aquilo que foi pregado. Nós lidamos com a incredulidade porque muitas vezes no dia a dia nós duvidamos do poder dessa palavra. Nós lidamos também com o pecado da autossuficiência. Quantas vezes nós não confiamos
mais naquilo que nós achamos que é o melhor para a nossa vida, do que aquilo que a palavra de Deus está revelando claramente para nós. Mas eu creio que o mais lamentável dos nossos pecados é o da negligência das Escrituras. Quantas vezes a semana passa e nós não buscamos o alimento espiritual que está presente ali na palavra colocada diante de nós. E diante desta realidade do pecado que ele está nos acompanhando a cada dia, que nós lutamos ainda com a presença do pecado em nosso viver, eu pergunto para você, no que a sua fé ela está firmada? A sua fé ela está firmada na palavra de Deus? Ou você tem se deixado abalar pelas circunstâncias? A sua fé ela está firmada na palavra de Deus? Ou você tem vivido da maneira como você bem entende? A palavra de Deus tem ocupado um lugar central na sua vida, porque a maneira pela qual Jesus Cristo ele nos fortalece e ele nos sustenta é por meio da sua palavra, que ela é viva e eficaz. Jesus Cristo ele intercedeu por nós no passado e ele intercede por nós ainda hoje. E se hoje você crê, não é porque a sua mente é mais lúcida do que a das pessoas que não creem. Não é também porque você tem um coração mais sensível e voltado para as coisas espirituais. Se você crê, é porque Jesus Cristo intercedeu por você. Ele orou ao Pai para que você cresce por meio da palavra, e tudo aquilo que o Filho pede ao Pai, o Pai lhe concede porque é uma oração segundo a vontade de Deus. Jesus intercedeu e você creu. E o que você vai fazer com esta palavra? Como aplicação para a sua vida, diante da realidade da intercessão de Jesus Cristo, para que você cresça nessa pregação, busque cultivar a sua fé diariamente, por meio da leitura, da meditação e da obediência na palavra de Deus. Diante da incredulidade, diante da autossuficiência, confie na verdade das Escrituras, mesmo quando você estiver passando por dúvidas e dificuldades. Porque não é a sua inteligência, não é a sua pretensa espiritualidade que te levará a crer nessas coisas, mas na obra consumada de Cristo, na oração que Jesus Cristo fez ao Pai e o Pai atendeu. Mas quando nós continuamos lendo essa palavra, nós vemos que Jesus Cristo diz o propósito para o qual ele fez isso. Ele não apenas orou para que nós crescêssemos na pregação do Evangelho, mas em segundo lugar, Jesus ele orou para que nós fôssemos um e vivêssemos no amor do Pai. Jesus Cristo orou para que nós desfrutássemos da unidade em amor. Veja, no final do início do versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus Cristo, ele fundamenta a unidade da igreja, a unidade em amor que nós temos uns pelos outros, no próprio ser de Deus. Veja o que ele diz, e como tu está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. A unidade da igreja, a igreja existe para refletir a unidade que existe entre as pessoas da Trindade, o amor do Pai pelo Filho, a vida em perfeita comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele tem um propósito claro para isso. O propósito para o qual nós devemos viver em unidade, ele nos apresenta: para que o mundo creia que tu me enviaste. Você já parou para pensar que a maneira como nós vivemos como corpo de Cristo, ela tem um propósito missionário, um testemunho missionário, que quando nós vivemos em unidade e amor, Jesus Cristo mesmo diz aqui, quando isso acontece, acontece para que o mundo creia que o Pai enviou ao Filho.
como que nós temos refletido aquilo que nós cremos, o envio de Cristo Jesus ao mundo por Deus através da nossa vida? Porque veja, o que Jesus Cristo diz, Ele nos deu tudo aquilo que nós necessitamos para vivermos esta vida de unidade. No versículo 22 Ele fala: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, e novamente, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Jesus Cristo diz que Ele compartilhou da sua glória conosco. Ele não compartilhou da sua glória no sentido do fato dele ser Deus e nós sermos de alguma forma deificados com isso. Mas Jesus Cristo, Ele compartilhou da sua glória ao manifestar através da sua vida e do seu ministério o amor do Pai, a verdade, a humildade, a obediência perfeita em sua vida. Ele nos mostrou através da sua vida e Ele nos capacita a viver esta vida de unidade para que essa unidade testifique ao mundo. Mas novamente nós lidamos com os nossos pecados. Ao invés de vivermos a vida em unidade e em amor, nós preferimos viver muitas vezes pautados pelo orgulho. Nos sentimos melhores do que os outros que estão do nosso lado. E como que nós fazemos isso na prática? Nós rejeitamos oferecer o perdão ao nosso próximo, porque achamos que temos a razão. Nós nos recusamos a ouvir os conselhos que nos são dados pela palavra de Deus. Além do orgulho, a nossa unidade muitas vezes ela é impedida pelo pecado da amargura. Quantas vezes nós guardamos ressentimento dos nossos irmãos? Pensa só, você já evitou alguém dentro da igreja por conta de uma mágoa antiga? É aquela coisa, você convive ali junto com a pessoa, mas não tem como mais eu viver com ela. Eu tenho essa amargura muito grande dentro de mim. É o pecado com o qual nós lidamos. E um dos piores que nós vemos dentro da igreja de Cristo é o partidarismo. Quantas vezes nós causamos divisões por conta das nossas preferências pessoais, e nós manifestamos isso como: eu só participo de tal coisa se aquilo acontecer do meu jeito. Diante desta realidade do pecado que ele nos assedia, eu pergunto para você: você tem contribuído para a unidade da igreja no corpo de Cristo, ou criado divisões por conta do orgulho, da mágoa ou da indiferença? Se você aqui nessa manhã tem tido problemas com conflitos não resolvidos com irmãos, não ignore isso. Não ignore isso, porque Jesus Cristo orou para que nós fôssemos um. O mundo precisa ver essa unidade. E o mais importante, nós precisamos também desta unidade. Você se sente só? Se sente rejeitado ou até mesmo inseguro? Escute novamente o que Jesus Cristo diz no final do versículo 23. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. A palavra de Deus está nos dizendo que você e eu, nós fomos amados por Deus com o mesmo amor que Ele amou o seu Filho Jesus Cristo. Você é uma pessoa amada por Cristo, e por sermos amados por Cristo, nós precisamos viver de acordo com a realidade de pessoas amadas. Como aplicação para a sua vida, diante daquilo que Jesus Cristo orou por nós, por essa unidade em amor, trabalhe para promover a unidade no corpo de Cristo. E como? Perdoando, amando, valorizando os seus irmãos mesmo nas diferenças. Seja um agente de reconciliação e de paz dentro da igreja. E sabe por que você conseguirá fazer isso? Porque Jesus Cristo intercedeu para que você vivesse essa unidade e amor, a mesma unidade e amor que é presenciada na pessoa da Trindade. Em terceiro e último lugar, dos versículos 24 a 26,
nós veremos que Jesus Cristo, Ele não orou apenas para que crescêssemos nele pela pregação da palavra, Ele não orou apenas para que nós fôssemos um e vivêssemos no amor do Pai, mas em último lugar, nós vemos aqui, que Jesus Cristo orou para que nós estejamos com Ele na glória. Olha o que Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. A oração que Jesus Cristo faz ao Pai, Ele expressa a sua vontade a Ele, dizendo do seu desejo, de que aqueles que são seus, estivessem com Ele, e Ele diz, para que vejam a minha glória que conferisse. Jesus Cristo, durante o seu estado de humilhação, Ele deu vislumbres desta glória para os seus discípulos. Lembre-se ali do que aconteceu no Monte da Transfiguração. Mas o que Jesus Cristo está colocando aqui para nós, é que o seu propósito último para nós não é unicamente uma missão aqui nesta terra, mas é de uma vida de comunhão com Ele na eternidade. O destino da igreja é um destino que é glorioso. Nós estamos destinados não apenas a servir a Cristo, mas a estar com Ele. Nós estamos destinados por essa oração a ver a glória de Cristo, e contemplar a glória de Cristo é o clímax, o ápice da esperança cristã. Mas quais os pecados que nós lidamos? Ao invés de desejar e ansiar por contemplar a glória de Cristo, nós muitas vezes nos apegamos ao mundo. Nós vivemos como se a nossa vida, ela se resumisse unicamente a esse momento, e por conta disso nós priorizamos conquistas, nós priorizamos as nossas realizações e nos esquecemos da nossa comunhão com o Senhor. Nós também pecamos através do desânimo. Quantas vezes nós não perdemos a esperança em meio às lutas? E como que nós expressamos isso? Quando nós sentimos que Deus nos esqueceu, quando tudo parece estar dando errado para nós. Ou ainda nós vivemos com um pecado do imediatismo, quando nós queremos a recompensa agora, e se Deus não responder, eu vou desistir. Diante disso, a pergunta que eu coloco para você, é que como a esperança futura de contemplar a glória de Cristo, ela influencia as suas escolhas aqui hoje. Porque Jesus Cristo vai nos mostrar que a base da nossa esperança, ela está no amor eterno de Deus, o Pai pelo Filho. Ele diz, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Jesus Cristo nos mostra que a certeza da nossa esperança, ela está fundamentada no amor de Deus o Pai. E Ele nos mostra isso, que por conta deste amor, o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento que ele é relacional, não é um conhecimento que é meramente intelectual, porque Ele diz, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Como que você pode aplicar isso em sua vida? Diante da realidade que nós lidamos de enfrentar o apego ao mundo, o desânimo, o imediatismo. Cultive uma vida de esperança e de perseverança. Lembrando que esta vida ela é passageira e que a glória eterna com Cristo é a nossa verdadeira casa. E a visão que nós temos desse futuro glorioso, ela deve moldar as nossas atitudes aqui no hoje e no agora. Então, meu irmão e minha irmã, você tem confiado nessa palavra que gera fé? Você tem buscado viver esta vida de unidade e amor? Você vive como alguém que é profundamente amado por Deus Pai? Você tem caminhado com seus pés na terra, mas com seus olhos voltados para a eternidade? É provável que, assim como eu, você tenha vacilado em algumas dessas perguntas. Mas a boa notícia
é que Jesus não apenas orou por você no passado, mas ainda hoje Ele continua intercedendo por nós. As nossas fraquezas não assustam o nosso Redentor. Então levante-se, renove a sua fé. Renova-se a sua fé apegando-se à palavra. Abrace a comunhão da unidade do amor na Igreja de Cristo. Receba o amor de Deus o Pai, manifestado por meio de Cristo, a sua vida. E caminhe com esperança. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo orou, o Pai ouviu, e você só está de pé e continuará de pé por causa disso. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé?